Nem todo mundo faz ideia, mas boa parte das iniciativas, que inclusive vão acabar resultando em processos inovadores e de respeito à sustentabilidade também, como essa ideia da ecoinovação, iniciativas como essas podem passar por uma mudança importante de mentalidade, de comportamento, antes de tudo, das pessoas. Esse conceito, essa ideia vai ser explicado para a gente pela Cláudia Massey, que é diretora de transformação da Siemens na Alemanha, brasileira, que está com a gente aqui no site do sbtnews.com.br. Um prazer ter você conosco aqui, Cláudia. Muito obrigado por ter vindo. Queria começar lhe perguntando isso. Nem todo mundo pensa, quando se fala em inovação, pensa-se muito em processo, em economia, em tecnologia, mas não na cabeça das pessoas. Isso é verdade. E, inclusive, eu acho que hoje em dia o menor gargalo que você tem é justamente a questão tecnológica, a questão mais engenharia. Né? A gente tem muitas tecnologias à nossa disposição e muitas vezes elas embatem em regulamentação ou até mesmo em adoção porque muitas vezes a adoção de uma tecnologia passa pela mudança de um hábito. Sim. E justamente é nesse momento que você fala, poxa, se eu já estou acostumado, por exemplo, a usar o Facebook, por que eu tenho que mudar para o Instagram? E você só muda a hora que todos os outros seus amigos mudaram, mas até aí você tem essa questão de fazer com que aquilo se torne o hábito de várias pessoas para convencer aqueles teimosos, né? E você tem justamente uma curva, né, de tecnologia, de adoção de tecnologia numa dessa. E a Siemens, por exemplo, a gente está mudando o nosso enfoque de um conglomerado industrial para uma indústria, para uma empresa de tecnologia industrial. A gente é uma tech company hoje em dia, como o Google é, por exemplo, só que no domínio industrial. E o que significa isso? Antigamente a gente vendia muitos produtos, muitas peças, por exemplo, motores e por aí vai. Hoje em dia a gente vende algumas dessas peças ainda, a gente vende trens, por exemplo, mas a gente vende também software junto com isso. Software que fazem com que as coisas rodem com uma eficiência energética muito maior, de forma otimizada, com economia de recursos. E a gente não é só uma questão de o que a gente vende, mas é também como a gente vende. A gente está querendo passar cada vez mais para essa ideia de vender serviços em vez de vender um produto, né? Que é a mesma história, hoje em dia você já não compra mais software como um produtinho lá da Microsoft, você compra como um serviço. E tudo isso vai, por exemplo, falando só da parte de vendas, né? Não só, claro, você tem a parte de fazer o produto, mas também tem a parte de vender. Mas você tem que, por exemplo, fazer o seu gerente de produtos entender que o comportamento do seu usuário vai ser diferente. Que ele vai querer uma interface que é muito mais, com uma usabilidade muito maior, então ele tem que ter isso na cabeça na hora de projetar o produto. O seu vendedor tem que entender que aquilo vai ser um serviço, então ele vai ter que ter um outro tipo de estrutura de convencimento do seu cliente. E você só consegue fazer as pessoas pensarem diferente a partir do momento em que elas começam a ter hábitos diferentes. Elas têm que, por exemplo, falar mais com os clientes, falar mais regularmente, falar com mais tipos de clientes. Às vezes você tem o seu cliente que vai revender aquilo para o usuário final, você tem que começar a conversar mais com o seu usuário final. E toda essa tempestade de inputs que você precisa pegar passa justamente por uma mudança de hábitos. Você tem que se acostumar que não é mais você olhar um relatório e tomar uma decisão, é você falar com as pessoas, você realmente tentar entender o que elas querem. E essa é uma das facetas da nossa transformação. É muito mais dinâmico, a situação é muito mais rápida. Eu estou entendendo assim, se eu estiver entendendo errado, me faça saber. Mas é muito mais dinâmico, muito mais constante essa dinâmica. É este processo que vai resultar, quero acreditar, em inovação, que daqui a pouco vai chamar mais inovação. E muito mais colaborativo. A gente acredita hoje em dia, além da história de fazer mais software, de fazer coisas mais como serviços, a gente também acredita que as nossas soluções não podem mais ser simplesmente providas por nós, mas elas vão ser soluções que vão se integrar a sistemas que já existem ou a sistemas de parceiros. A Siemens hoje em dia tem um projeto que se chama Siemens Accelerator, que é uma plataforma, é um ecossistema em que a gente quer trazer 3.000 parceiros juntos e a gente quer ter as nossas soluções interoperacionalizáveis com as deles, em que você consiga pegar um combo, em que você tem um pacotinho da Siemens, um pacotinho de uma outra empresa e juntar tudo isso. E também fazer um marketplace em cima disso daí.
Como é que funciona isso? Qual é o resultado final que se pode atingir, que se deseja atingir, imagino eu? O que é que eu estou lhe perguntando? Você me disse que não se vende mais peça por peça, ou produto por produto, mas a ideia... Ou software por software. Ou software por software. A ser disseminada é que, digamos, cada software se comunique com outro software e com outro, compondo uma grande rede de softwares, vamos dizer assim. E haveria inúmeros outros exemplos. Qual é o resultado final que se pretende com isso? E já agregando a outra pergunta, é sempre garantido chegar lá? Primeira coisa, não posso falar que é sempre garantido, mesmo porque o chegar lá também é uma coisa, como se diz em inglês, é um moving target, né? É um alvo que continua se movendo. A questão é, se você não chegar lá, você muda o lá. E você chega em algum lugar. Mas a questão é você sempre estar tentando entender quais são as necessidades do cliente que você quer atender. E você pode pensar, bom, se eu quero deixar, por exemplo, eu quero que ele economize energia. A gente poderia, por exemplo, fazer isso com um produto mais leve. Aí você tenta fazer, você vê que quebra muito. Tá bom, então o mais leve não é o melhor. Então talvez eu possa fazer um produto que quando, se eu estiver falando de um motor, posso fazer um motor que na hora que ele freia, ele recupera uma parte da energia. Então isso daí talvez dê mais certo. Então você tem um objetivo que é o mesmo, que é ser mais econômico, mas você tem várias formas de ser mais econômico. E aí você pode tentar de um jeito, tentar de outro, até você conseguir chegar lá. Outro aspecto interessante a descrever aqui é justamente, por exemplo, você falou, né? Você tem um software aqui que combina com outro ali. A gente tem, por exemplo, um conceito de metaverso que a gente fez em parceria com a NVIDIA, que é uma empresa de chips. Então eles têm uma expertise em chips que é extremamente admirável, e a gente tem uma capacidade computacional de simulação muito grande. Então você junta a nossa capacidade de simulação com os chips deles e o cliente leva uma solução que já é um pacote fechado. Mais completa, mais acabada. Estou curioso para lhe perguntar em quantos idiomas você já deu uma aula como essa que você acabou de dar para a gente aqui. Porque você mora na Alemanha hoje, não é? Você Sim. É brasileira, mas já rodou muito por aí. Uma aula como essa aqui, uma entrevista como essa em chinês, para você é fichinha. Não, chinês, sendo bem sincera, eu já morei na China, cheguei a falar chinês intermediário, nesse nível não, mas nesse nível eu consigo fazer em 6 línguas. 6 línguas. Tá bom, a gente vai ter muito mais conversa com a Cláudia, com certeza mais para frente e outras oportunidades. Quero te agradecer muito a presença conosco, obrigado. Obrigada a você. Até uma próxima vez. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, até já.